Bom dia, pessoal, tudo bem? Aceitando aqui mais alguns colegas. De antemão, agradecer a participação de vocês aqui com a gente, mais uma aula, tá certo? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente veio trabalhando na semana passada, né? Faz tudo parte do mesmo eixo. Nós trabalhamos a questão das populações, né? Da dinâmica populacional, e hoje nós vamos trabalhar diretamente o que é uma dinâmica populacional. O que significa dinâmica populacional? Então, nós temos um texto base, pessoal, é um texto curto, né? Eu vou precisar passar para vocês as informações desse texto. Então, hoje nós vamos, né, voltar a trabalhar com a pauta nesse texto, para que não fique uma coisa vaga, sem que vocês compreendam esse assunto, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui o texto para vocês. Nós vamos fazer uma leitura desse texto, um textozinho curto. Tem uma questãozinha lá para a gente debater e depois a gente continua com uma conversa sobre a temática. Tá certo assim? Pessoal, está aparecendo para vocês o texto? Vocês estão observando? Está dando para ver o texto aí, pessoal? Sim, né? Então vamos lá, a leitura do texto. É um texto curto, como eu falei para vocês, só para a gente realmente pegar a temática central para a gente não ficar uma coisa vaga, tá certo? Então vamos lá. Dinâmica populacional. Então, a gente já trabalhou a população brasileira, eu disse a vocês que tinha em torno de 210 milhões de habitantes, dividido num território de 8 milhões e meio, e que nossa densidade demográfica, que é o resultado dessa continha, era baixa, né, de 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Então, pessoal, então o que é dinâmica populacional? Acompanhe atentamente a leitura desse texto. Chamamos por esse nome o estudo da variação na quantidade de indivíduos de uma determinada população. Então, é um termo variável, certo? É a quantidade de indivíduos dentro de uma variação que determinam uma população. Então, isso é o que é uma dinâmica populacional. Essa variação, essa mutação, esse vai lá e vem cá de povos. Para entender melhor, vamos entender que a população é um conjunto de pessoas que residem em um determinado território, podendo este ser uma cidade, um estado, um país ou um planeta inteiro, podendo ser classificada ainda de acordo com a nacionalidade, religião, atividade econômica ou local de moradia. Aí vocês têm uma foto, né? Vocês estão visualizando aí um aglomerado aqui de pessoas, não é foto da pandemia não, viu, pessoal? Tá todo mundo sem máscara aqui, que é uma foto antiga. Tá vendo? 2015 o dado. Então, população é isso. É uma união de pessoas que vivem em um determinado território, que pode ser, por exemplo, a população de Cajazeiras tem quase 70 mil habitantes, população da Paraíba de quase 4 milhões, população do Brasil. Então, são pessoas que habitam um determinado território e suas variações. Umas migram para a região norte, outras para o sudeste,
outras vêm para o Nordeste. Então, tudo isso aí faz parte de uma dinâmica populacional. Esse é o conceito de população. E o texto encerra nesse primeiro parágrafo dizendo o seguinte: possuem, de acordo com uma nacionalidade, uma religião, uma atividade econômica ou local de moradia, que foi o que eu falei para vocês. Deu para entender o que é população? Deu para entender, pessoal, qual o conceito de população? Por exemplo, quando eu falo da população brasileira, eu estou me referindo aos 210 milhões de habitantes espalhados por todo o território nacional, entre as suas 5 regiões geográficas. Compreendido isso aí? Nenhuma pergunta? Estou aqui no chat, viu? Se quiser perguntar, liga o microfone, pergunta aqui no chat, fica à vontade. Nada? Então vamos lá para o texto. Aqui tem a foto, eu apresentei para vocês. E agora nós vamos fazer um confronto aqui entre dois conceitos que parecem ser a mesma coisa, mas que na realidade não é. População versus nação. Então vamos aqui trabalhar. É importante que não se confunda o conceito de população com de nação. Uma população pode ter várias nações, ou seja, dentro da população de um país existem nações diferentes. Vamos entender aqui, ó. Assim como uma nação pode ter um ou mais países. Uma nação é o conjunto de pessoas que compartilham de uma história e, portanto, estão inseridas no mesmo panorama cultural. Vamos entender aqui, pessoal. População, eu estou falando de um valor absoluto, de pessoas que habitam em determinado lugar. Quando eu digo, o Brasil tem 210 milhões, então eu estou falando do total da população brasileira. Agora, se eu dissesse para vocês, dentro desses 210 milhões, existem nações diferentes, ou seja, estou falando que existem pessoas que compartilham de uma história, de uma cultura diferente. Nós sabemos que tem religiões diferentes, culturas diferentes, práticas diferentes dentro do território brasileiro. Deu para entender isso aí, pessoal? Qual a diferença de população e de nação? Um exemplo bem prático para vocês entenderem. Quando a gente vai para o futebol, né? Ou qualquer outro esporte, quando eu digo a nação, vamos supor, a nação atleticana, então, estou falando de uma nação que está torcendo pelo mesmo clube. Isso dentro de uma cidade ou de um estado que tem vários clubes. Deu para entender qual a diferença de nação e população? Mas se eu disser a população cajazeirense, aí todo mundo, os quase 70 mil habitantes, fazem parte dessa cidade. Deu para diferenciar, pessoal, o que é população e o que é nação? Eu estou aqui no chat, viu? Quem quiser perguntar, então liga o microfone, fiquem à vontade. Nenhuma pergunta, pessoal? Vocês estão me ouvindo direitinho? Está dando para compreender o que eu estou falando? Sim, né? Então vamos à sequência. Já que ninguém perguntou, devem ter compreendido a diferença. Então aqui, olha, fatores que alteram o número de uma determinada população. Taxa de natalidade, ou seja, o número de indivíduos nascidos em um intervalo de tempo. Então, natalidade significa nascidos, nascimento. Taxa de mortalidade, ou seja, número de indivíduos falecidos em um intervalo de tempo. Então, mortalidade é falecido. Taxa de imigração,
consiste no número de indivíduos que chegam a uma população. Então, pessoas que vêm de outros países, de outros estados para a nossa cidade, por exemplo, são chamados de imigrantes, ou seja, indivíduos que vêm para a nossa população. E no último ponto aqui, olha, taxa de emigração, que remete ao número de indivíduos que saem de uma população. Então, as pessoas que saem de nossa cidade para outra, elas estão emigrando. As pessoas que estão chegando estão imigrando. Então, com o I é chegando e com o E saindo da nossa cidade. E tem mais um pontozinho aqui já na segunda parte, que é densidade populacional. Por último, nada mais é do que a relação entre o número de indivíduos que fazem parte de uma população e o que é ocupado por eles. É igual a densidade demográfica. Nós temos o número de habitantes para o tamanho de uma área. Então, densidade populacional é isso. É o total de pessoas que vivem dentro de um determinado território. Deu para compreender esses 5 pontos aí, pessoal? Natalidade, nascidos, mortalidade, falecidos, densidade populacional, número de habitantes dentro de uma cidade, emigração é quando sai da cidade para outro lugar, e imigração são as pessoas que vêm de outra cidade para cá. Ficou claro isso aí? Deu para compreender, pessoal? Quem quiser perguntar, fica à vontade. Não deixe passar com dúvidas, não, viu? Se não entendeu, pergunta. A gente está aqui para tirar as dúvidas. Nenhuma pergunta? Então vamos seguir, né? O estudo da dinâmica populacional. Então vamos ver como é que se faz essa dinâmica que eu falei para vocês dentro dos conceitos. É importante estudar a dinâmica das populações naturais, pois assim será possível entender o que acontece em uma determinada população, em um ecossistema em equilíbrio. A curva de crescimento S é a que representa o crescimento populacional padrão e que é esperada para grande parte das populações existentes na natureza. Essa curva de crescimento S, pessoal, é um gráfico, claro que vocês não estão tendo aqui esse gráfico, mas que ele mostra a projeção de crescimento populacional dentro de um território. Só para explicar o que significa isso aí. Com o crescimento lento inicial, a curva é marcada por um posterior e rápido crescimento, que é seguido por uma fase de estabilização. A partir de então, acontecem pequenas oscilações nessa população que chega ao equilíbrio. Então, resumindo esse parágrafo, como vocês não estão vendo esse gráfico, certo? O texto que não apresenta, eu quero explicar para vocês o seguinte. Começa de forma lenta o crescimento das populações, depois há um grande crescimento, certo? Há uma estabilização, ou seja, nem cresce e nem diminui, fica estável, e depois vai tendo outros crescimentos e diminuições que vão oscilando com determinadas situações. As circunstâncias, por isso que o texto trata de equilíbrio populacional. Entenderam esse conceito aí? Vocês estão muito calados hoje, não estão perguntando nada. O que está acontecendo? Estão cansados? Podem perguntar, pessoal, viu? Estou aqui para tirar as dúvidas. Está dando para entender, pessoal, o texto até aqui? Vocês entenderam o que é nação, entenderam o que é população, qual a diferença entre os dois conceitos? Está com preguiça, Pedro? Né? Deixa a preguiça para mais tarde, não. De tarde você descansa. Então, vou perguntando aqui a você. Ana Henriquete, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Laisa Silva. Pedro Simão.
Quem mais está conosco aqui? Deixa eu olhar aqui. Fábio Cailane, Júlia Gabriel, Lara, Lais Abreu, Maria Eduarda, Maria Souza, Raquel. Alguém tem alguma pergunta? Ravique, Reinaldo. Alguém tem alguma dúvida? Enquanto eu estou comunicando, não, não. Que bom, né? Estou entendendo. Kathleen. Então vamos aqui a nossa temática. Voltando para o texto. Antigamente, acreditava-se que devido à dinâmica populacional, lembrando, pessoal, dinâmica é movimentação, certo? De pessoas. Que iria acontecer uma explosão populacional e por isso existiam muitos alertas relacionados ao crescimento desordenado da população e à escassez inevitável dos alimentos e dos recursos. No entanto, com o passar do tempo, a discussão passou a compreender um ponto de vista completamente diferente, que remete à implosão populacional. Isso se deve ao fato de que as populações em diversas localidades do mundo estão caindo constantemente. O que é que esse parágrafo quer trazer para a gente? Pensava-se inicialmente que ia haver uma explosão demográfica. O que é isso? Ia matar todo mundo? Não, o contrário. Ia nascer muita gente. Explosão demográfica é isso, é o nascimento de muitas e muitas pessoas em um determinado período. Mas os estudos viram que foi o contrário. Houve um períodozinho que cresceu muito a população, mas depois houve um controle nessa taxa de natalidade, tendo em vista que os alimentos que pensavam-se que iam esgotar pelo crescimento populacional, a gente sabe bem que não é verdade. O que há é uma má distribuição desses recursos. Tanto que o texto finaliza dizendo que é completamente diferente. Por quê? Porque as populações das diversas localidades do mundo estão caindo. Só um exemplo prático para vocês: tem país na Europa que o crescimento é negativo. Ou seja, se hoje tem, vamos supor, 100 milhões de habitantes, a tendência é que daqui a um ano tenha 98, 97. Por quê? Porque é um controle tão grande da natalidade que as pessoas que estão morrendo não estão vendo essa reposição populacional. Deu para entender isso aí, pessoal? Deu para compreender o que é isso aí? Olha, taxa de natalidade, eu já falei para vocês que é nascimento. Então, pensava-se que ia haver tanta gente nascendo no mundo que os alimentos não iam dar para todo mundo. E foi provado que não é isso. É uma má distribuição desses recursos, desses alimentos, que não são distribuídos de forma igualitária para todos. Então, se tem muita gente passando fome, mas tem muita gente esbanjando comida. Quer dizer, há uma total diferença nesse sentido de quê? De igualdade na distribuição desses recursos. Deu para entender isso aí? Quem tiver dúvida, pergunta, viu? Então vamos aqui na sequência do texto, né? Sem perguntas. Então vamos aqui para o último parágrafo. Veja que eu disse que era um texto curto, já vamos terminá-lo. Dinâmica populacional no Brasil. Vamos trazer para os aspectos locais. Aqui podemos observar que a população tem constantemente aumentado. Isso se deve ao fato de que as questões médico-sanitárias têm melhorado muito. E, além disso, devido ao movimento migratório que aconteceu nos anos 60 e 70 da população rural para a cidade. Alguém aqui sabe me dizer o que é que significa essa migração? Qual é o nomezinho que se dá essa migração do homem do campo para a cidade? Como é o nomezinho que se dá as pessoas que saem do campo e vão morar na cidade? Alguém já ouviu falar? Ninguém ouviu falar do que significa isso? Êxodo rural. Viagem, né? Não, é o êxodo rural, pessoal. O nome técnico para as pessoas que saem do campo e vão morar na cidade. É a saída do homem do campo para a cidade. Então, a qualidade de vida melhora, mas ainda assim há uma diminuição na taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade é o número de filhos que a mulher tem em idade de reprodução, tá certo? Acredita ser decorrente da grande participação da mulher no mercado do trabalho junto a outros fatores.
O número de jovens, portanto, tem diminuído devido à taxa de fecundidade baixa, mas o número de idosos tem aumentado devido às melhorias na qualidade de vida. Então, esses dados aqui, pessoal, é o seguinte, eu sempre gosto de dizer que esses dados mascaram muita coisa. Por exemplo, ele diz aqui que a qualidade de vida da população brasileira tem aumentado muito, que nós temos melhores questões médico-sanitárias. Vocês acham que realmente existe isso aí? Isso aí, Ravi? Por quê? Então, pessoal, vocês acham que o Brasil realmente melhorou as questões médico-sanitárias, que a qualidade de vida da população está melhor? Vocês concordam ou discordam do que o autor colocou nesse parágrafo? Muito, que melhorou muito. Pedro Henrique disse que melhorou. E os demais colegas? Acha que melhorou? Muito pouco, é? Pois é. E os demais? Anne, Riquelme, Kathleen, os demais colegas estão participando. Raquel, Eduarda. Acho que realmente houve essa melhoria, pessoal, na qualidade de vida do povo brasileiro. Eles estão tendo acesso a essas questões médico-sanitárias. Muito pouco, né? Então, pessoal, eu sempre gosto de trazer o parágrafo e discutir com vocês justamente em cima das nossas opiniões. Então, eu vejo assim que alguns fatos melhoraram, mas não é do jeito que o autor está trazendo aqui, não, pessoal. As melhorias na qualidade de vida. Se a gente ligar a televisãozinha, tá lá no jornal, se a gente acessar e fizer uma pesquisa no nosso smartphone, nós vamos ver que pessoas estão morrendo em filas de hospitais, milhões de pessoas não têm acesso a uma saúde e uma educação de qualidade, milhões de pessoas vivem praticamente na miséria, sem ter uma renda. Então, como é que um país desse melhorou nesse sentido? Agora sim, quando fala de baixa taxa de fecundidade, é justamente por isso. Hoje a mulher está inserida no mercado de trabalho muito mais do que antigamente. Ou seja, praticamente em quase todos os lares, a mulher tem uma renda, ela precisa trabalhar, e isso faz com que ela tenha ou reveja seu planejamento familiar e, logicamente, diminua o número de filhos. Hoje os casais é um, dois filhos no máximo, né? Raramente passa de dois. Antigamente não, eram 5, 6, 8, 10, 20. Por quê? Porque a mulher não era inserida nesse mercado. Ela era apenas para cuidar do lar, ser dona de casa. E hoje a gente vê que esse quadro mudou, tá certo? Então, por isso que o texto traz esse comparativo. Deu para entender isso aí, meus colegas? Ficou claro esse texto? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram falar? O que é uma dinâmica populacional? É a movimentação da população dentro de um território, certo? Essa população é igual a uma nação? Não. Quando eu falo de população, eu falo da população como um todo. Quando eu falo de nação, eu falo de pessoas que têm o mesmo cunho religioso, né? Que têm as mesmas práticas ou raízes culturais. Então, a nação está contida dentro da população, certo? Existem nações diferentes dentro de um país que podem passar desses limites. Por exemplo, a nação, a nação basca, na Espanha, ela transcende os limites. Tem gente morando em outros países, mas que faz parte dessa cultura. Então, quando eu falo em nação, eu falo de cultura, eu falo de raízes. Quando eu falo de população, eu falo da população de um modo geral, do povo que habita um determinado território. Entendido, meus colegas? Ficou claro, Pedro Simões ficou claro. E os demais? Eu quero a opinião dos demais. A Vicky, Pedro, Andressa, quem mais aqui está conosco? Lara, as duas Laisas, Maria, Souza, Maria Eduarda, Raquel, Reinaldo. Quero a opinião de vocês também, viu? Andressa disse que ficou claro. Os demais colegas?
Mais ficou claro? A Eduarda também. Que bom que vocês estão participando. Certo? Eu quero que vocês interajam mais, perguntem. Certo? Se não estiverem entendendo, perguntem. Quero que vocês entendam. Então, pessoal, olha, nesse mesmo texto tem uma questãozinha aí, olha. Eu quero que vocês respondam aqui no chat para mim. Quem quiser se habilitar a falar do microfone também fica à vontade. Então, aponte motivo ou motivos, pode ser no plural, que explicam a dinâmica populacional no Brasil. Então, vocês respondam aí no chat para a gente fechar nossa aula com esse debate, tá bom? Eu vou dar aqui 5 minutinhos para vocês. Vamos lá, pessoal. Quem estiver pronto, vai colocando aqui no chat, tá certo? Vamos lá, pessoal, mais 2 minutinhos, viu?
Nada, pessoal, nenhuma resposta ainda, estou vendo aqui. Já passaram 5 minutos, hein? Deixa só mais 2 minutos aqui para vocês responderem, tá certo? Pronto, pessoal, vamos lá. Não tem nenhuma resposta aqui, então vamos discutir a questão, tá certo? Então, quais foram os motivos que explicam a dinâmica populacional no Brasil? A gente pode colocar dois motivos aqui, olha. Quais são os dois? Isso o texto é o que está citando, tá ok? Por isso que eu coloquei, né? Apontar os motivos de acordo com o texto aí. A qualidade de vida melhorou com a diminuição da taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos por mulheres, e as qualidades de vida da população idosa teve também uma substancial ajuda, né? Melhorou a qualidade de vida, buscando o quê? Questões médicos e sanitárias. Então, pessoal, esses são os dois motivos que a gente pode citar dentro dessa dinâmica populacional do Brasil. Então, diminuição na taxa de fecundidade, ou seja, o controle da natalidade, que é o número de nascidos, e melhor qualidade de vida para os idosos, que passam a ter questões médico-sanitárias melhoradas. Deu para entender isso aí? A resposta? Lages entendeu. Os demais. O Henrique entendeu também. Pronto. Então, pessoal, é o seguinte, olha. Nosso assunto, nossa temática de hoje era essa, tá certo? Ninguém. Espero que vocês tenham entendido, estão colocando aqui que entenderam. Vou encerrar um pouquinho antes, porque eu vou ter que. Eu estou com um probleminha aqui na internet, está querendo oscilar. Antes eu vou encerrar aqui a gravação para não perder essa aula, tá certo? Não saiam daí que eu vou fazer a chamada logo na sequência. E espero que tenha contribuído com vocês nessa temática de hoje, tá bom? Vou interromper aqui para fazer a chamada de vocês antes que a internet nos dê um cano aqui.